Tô aqui com a minha caixinha de 72 lápis da Faber-Castell e eu vou fazer agora a paleta de cores. Aqui eu já imprimi o papelzinho, não tem exatamente 72 blocos aqui, mas tem espaço suficiente pra gente tá fazendo a paleta. Eu vou fazer uma parte mais forte, mais escuro, e a outra metade eu vou fazer ela um pouco mais claro. Aí vou nomear aqui, né, que é o chocolate. Esse lápis de cor ele não tem numeração, então precisa ser pelo nome da cor. Como o espacinho aqui que eu imprimi é pequeno, eu não sei se vai dar pra mim escrever dentro também, ou vou ter que fazer fora. Vou ver aqui como que eu vou fazer, né? Acho que eu vou escrever só uma parte. Eu tinha que ter impresso um pouquinho maior isso aqui pra mim conseguir escrever o nome. Porque como não tem numeração, né? Esse aqui, na verdade, eu fiz pra colocar a numeração. Porque eu imprimi vários desses aqui, ó. Aí tem esse que é um pouquinho maior. Esse aqui é da Touch. É pra colocar o espacinho aqui, tá vendo? Ele é pra colocar só a numeração. Ele não é pra colocar... escrever, né? Colocar nome, essas coisas. Que daí precisa de um espaço maior. Mas eu imprimi nesse aqui mesmo. Vai ser assim. E aí eu vou me adaptando aqui. Aí eu vou ter que fazer assim, ó. Tentar abreviar, né? Os nomes. Pra quem assistiu o vídeo anterior... eu mencionei sobre os livros de colorir do Bobbie Goods, né? Que não são desenhos que me convidam tanto a pintar. Esse aqui é o Carmim. Mas essa semana ainda eu tinha impresso alguns desenhos avulsos, né? Desse Bobbie Goods para minha sobrinha pintar. Tava sozinha em casa e a TV tava com um problema que a gente estragou aquele carregador, não é carregador, agora esqueci o nome, mas é o que vai na tomada, né? E quebrou o pininho. E aí a gente tá sem assistir a TV. E aí eu tava sozinha em casa, geralmente quando eu tô sozinha eu gosto de ligar a TV pra não ficar silêncio, né? Não gosto muito. Ou eu coloco uma música, ou senão ligo a TV. Liguei o celular, eu coloquei no chaves pra mim, só pra ficar escutando mesmo. E fui pintar o desenho do Bobbie Goods. E uma coisa assim, eu peguei essa caixinha de lápis de cor para pintar, e eu peguei também as canetinhas da Touch. E só para distrair mesmo, sabe? Só para passar o tempo, para dar a hora de dormir. E pensei em fazer algo mais detalhado, mais com sombras, com textura, né? Então tava pensando em utilizar lápis de cor também, tal. Mas acabei mudando de ideia, fui só usando o marcador mesmo. Não vejo muito o pessoal fazer só com o marcador, da maneira que eu vou falar, que eu fiz aqui. Eu vejo o pessoal usar muita textura, usar muita camada do marcador, né? À medida que eu fui fazendo, eu nem usei lápis de cor, não usei camadas de marcador também. Eu só passei uma camada e fui cuidando para não ficar manchado. E eu fui fazendo mais ou menos como é o colorido da capa do livro original do Bobbie Goods. Se você olhar o livro original, ele tem um colorido que ele é sólido, é uma cor sólida, não tem sombras, não tem textura, nada do que o pessoal geralmente faz para colorir, né? Ele é uma cor chapada, assim. E eu comecei a fazer daquele jeito. E só vendo... você passando um marcador e vendo a tinta se espalhar no papel, sabe? Aquilo foi tão relaxante. E eu pintei um monte daquelas folhas.
No outro dia também fiz a mesma coisa. Esse aqui, ele já tá mais difícil de sair, ó. Lavanda. Ele tá bem mais fraquinho, tô tentando tirar mais o pigmento dele aqui, fazer ele mais forte, mas é bem suave a cor. E eu gostei bastante, assim, de pintar daqueles desenhos simples. Eu achei que eu não ia gostar, mas no fim, eu já tinha pintado há um tempo atrás, que eu até mencionei também no outro vídeo, o livro da Johanna, né? Que eu comecei ali com aquele, junto com o pessoal também, né? A pintar o livro da Johanna, pra ver se era algo terapêutico. Eu tava tentando testar isso, né? Porque eu tenho ansiedade e eu tenho síndrome do pânico também. E aí essas coisas, a gente tá sempre buscando hobbies que ajudam, né? A controlar mais essa ansiedade e tal. E aí na época que eu tava pintando o livro da Johanna, eu pintei algumas ilustrações daquele livro, daquele primeiro lá, que eu acho que é o Jardim Secreto. Eu não tenho mais esse livro, dei pra minha sobrinha. E eu pintei algumas só, mas assim, não digo que me relaxou, que foi algo bom. Não senti nada, assim, sabe? Não tive tanta vontade de voltar a pintar. Só que a diferença do Bobbie Goods é que eu senti, eu não sei, talvez seja porque eu tava utilizando marcadores, né? E aí é diferente de você pintar com lápis de cor. E eu achei muito mais relaxante pintar de marcador e não me preocupar com textura, nem com sombreamento, nem com luz, nada disso. Só preencher o espaço vazio, sabe? Então esses desenhos mais simples, eu acho que eles são bons pra isso, assim, pra relaxar mesmo, sabe? Eu cheguei a finalizar aquele desenho que eu falei, que eu mostrei até também, né? Esse aqui, ó, da lontra papagaio. Lembra também que eu mostrei o lápis que tava com problema da caixinha? É esse aqui, ó. É o turquesa azulado. E justamente esse, de todos que eu já colori aqui, esse é o que eu menos tive que fazer esforço pra colorir. O pigmento dele saiu muito fácil. E ele é bem forte, ó. Comparado com os outros. Eu não sei, eu acho que é problema de lote. Não sei o que acontece. Mas gostei mais desse do que dos outros. Porque é ruim quando você tem que fazer muito esforço pra cor sair, né? E às vezes ela não preenche muito bem. Como no caso do lavanda. Eu acho que o tom de lavanda no meu aqui, ele não saiu muito bem. Eu tive que forçar bastante para sair a cor. Um outro ponto também que eu vejo que o pessoal às vezes menciona é que às vezes pode ser a ponta do lápis de cor que pode não estar tão apontado e isso acaba dificultando de sair o pigmento. Não sei se isso é verdade. Não sei se tem alguma coisa a ver. Eu acho que não, mas eu acho que tem a ver com o lote mesmo. Porque, ó, esse aqui tá bem apontadinho. E ele também eu sinto que eu tenho que apertar ele um pouco, fazer muita força pra sair a cor. Verde esmeralda é essa cor aqui. E eu senti que esse lápis também eu não preciso fazer tanto esforço pra cor sair. Então, alguns lápis, eles têm um pigmento assim que ele sai muito fácil e outros não. Verde tropical. Olha a dificuldade. A cor, ele é um verde assim mais clarinho, lógico, né? Ele não é um verde escuro, mas o pigmento quase não sai. Mesmo forçando, parece que ele não sai, sabe? Esse aqui eu acho que é o que mais, até agora, ele é pior do que o lavanda pra mim.
porque ele não... Você tem que forçar muito, você tem que marcar muito o papel pra sair a cor. Até esse aqui, que é bem clarinho, ele saiu mais fácil do que o verde tropical. Porque é só numa passada eu já consigo ver a cor, sabe? No outro, eu precisava passar muitas vezes e às vezes até marcar o papel um pouco pra conseguir ver a cor no papel. Aqui tem outro lápis com um defeito. Ele tá afundado aqui, ó. A madeira tá... Não é essa parte aqui é alguma identificação, né? Eu acho que não é a identificação da numeração do lápis, tá? É outra coisa. Mas isso aqui ele tá, é como se a marcação tivesse afundado, né? Aqui tá escrito Brasil. Mas ele quebrou o lápis, né? Afundou aqui. Eu não tive muita sorte com essa caixinha de lápis. Eu recebi alguns lápis com alguns defeitos, né? Não é algo que também danifica ali a estrutura interna, é mais estética, né? Mas é uma empresa grande, né? Faber-Castell. Então, eles têm setor de qualidade. Tem coisa que não pode passar, né? E aí tive o azar, né? De receber uma caixinha assim, mas... Tudo bem. O rosa claro, ele é a mesma coisa que os outros, só que ele ainda consegue ser pior do que o verde tropical. Que ele não sai mesmo, bem fraquinho. Eu tô tentando deixar o lado mais forte, só que parece que é o máximo dele, eu não consigo deixar mais forte. Ó. Parece até que ele sai alguns pedacinhos do lápis. E essa região aqui eu tentei escurecer, né? Essa aqui é o rosa claro. Eu tentei escurecer esse lado aqui, mas não sai o pigmento. Se eu forçar demais, eu vou rasgar o papel, vai furar. Porque ele já tá bem fraquinho, não consigo mais. Esse é o máximo que eu consigo retirar da cor. Ah, não sei, eu acho que eu peguei uma caixa meio bichada, porque não pode ser. Mogno. É outra cor também, ó. E ele também tá com essa parte um pouquinho afundada aqui, ó. Quebrado a madeira, né? Eu vou pegar outro aqui só pra vocês verem que ele não é assim, ó. Ele é dessa forma aqui, né? Ele tem o sinalzinho Brasil ali, mas esse aqui, ele tá afundado ali, ó. Tá que nem o outro. Só que o outro ainda tava pior, né? Que eu tinha mostrado pra vocês.
E esse aqui é uma cor escura. Esse aqui é o mogno. E ele também, ele não sai a cor. E ele parece que ele vai ser que nem o rosa claro, ó. Porque eu tô tentando escurecer e não vai. Tem que passar muitas vezes, tem que forçar. Tô com medo de quebrar essa ponta desse lápis. Porque tem que forçar bastante, ó. E aí, quando você força, ele parece que ele sai uns pozinhos. Esse é o máximo da cor mogno. Eu vou continuar aqui agora, fazendo todas as cores. Falta bastante ainda. E vou voltar aqui com vocês depois que tiver finalizado tudo. Precisei voltar aqui rapidinho, porque o próximo lápis que eu fui pegar, ele tá um pouquinho diferente, ó. Ele tem numeração 083 e ele tá escrito aquarela. E os outros, deixa eu pegar aqui mais um. Ó, ele tá assim, ó, ele vem o nome da cor, aí vem, eu acredito que em espanhol, e aí vem em inglês, e não tem numeração. E esse aqui, ele tá assim, ele tá ao contrário. Ele tá eco, daí o nome, não sei se é o nome da cor, que é aquarela, só que ele deveria vir primeiro o nome da cor, depois em espanhol, depois em inglês, e sem numeração, porque os outros não tem numeração. Esse aqui tá diferente. Tô começando a achar que eu comprei na Shopee esse conjuntinho de lápis. Tô começando a achar que eu comprei pirata isso aqui, porque não pode. E eu não paguei barato. Foi até que, né, um valor meio alto, assim, não lembro quanto que foi, mas eu tava pesquisando e é o mesmo valor das outras lojas, né, que tem também, Calunga, tava mesmo preço, assim. Eu optei pela Shopee porque você não paga frete, né, mas eu tô achando meio suspeito, isso não tá certo, né, não é padrão vir assim. Ele parece ser diferente mesmo, porque até a minha caneta não tá pegando, ó, em cima dele. Eu vou dar uma olhada na caixa pra ver se ele informa alguma coisa. Se ele fala que vem algum lápis diferente, alguma coisa assim, que justifique isso, né? Peguei a caixa. Tem essa caixa aqui, mas essa caixa é interna, essa aqui tá aqui. Essa aqui é a caixa externa, né? Que vem quando você compra o lápis, as informações elas têm que vir aqui, né? Então, todas essas informações que estão aqui, na verdade, estão aqui também nessa outra caixinha. Aqui ela tá falando do formato do lápis e tal, e aí tem essa região aqui, né? Ela fala que tem duas cores especiais, só que essas cores são referente ao dourado, que tá aqui, e ao prata, que são cores metálicas. E aí vem um apontador, que eu mostrei no outro vídeo, né? Era um apontador rosinha, igual esse aqui, mesmo jeito, mas era rosinha. E ele não vem falando nada referente a um outro lápis, um outro tipo. Eu sei que tem lápis que é a base de óleo, né? Talvez esse seja a base de óleo, não sei. Porque a minha caneta, ela não pega em cima desse lápis aqui. Eu vou ver se tem mais algum lápis desse jeito, né? Diferente. E aí eu mostro pra vocês se tiver aqui. Eu vou continuar fazendo a paleta. Aí, se tiver mais algum, eu mostro. Tem esse lápis aqui, que é o Camurça.
o tom dele, do lápis mesmo aqui, né, na madeira, ele é um tom como se fosse um cinza escuro. Mas, quando você passa no papel, o tom dele é totalmente diferente, ele é quase um marrom. Por isso que é bom a gente fazer a paleta, né? Porque às vezes muda. É que nem os marcadores também, que você olha na pontinha do marcador é uma cor, mas quando você passa no papel, e aí tem a questão da secagem também, depois que seca o tom muda, né? Diferente. Aí é bom fazer a paleta. Olha. Ele é um tom mais puxado pro marrom. Bem diferente da cor do lápis. Essa caixinha aqui, ela não veio lacrada, então é provável, né? Não tô dizendo que aconteceu, mas pode ser que tenha acontecido. Troca de alguns lápis, que eu acho que não é normal, né? Aquele aquarela ali, que veio diferente aqui, veio totalmente diferente. Não sei. Como é que é na caixinha de vocês? Vocês têm caixinha de 72 cores da Faber? Veio essa cor no de vocês? Tá assim também? Diferente dos outros? Coloca nos comentários pra mim saber. Porque a minha sensação é que parece que... Tipo, tem uns lápis que ele é bem pigmentado. Ele sai bem. Você sente até na madeira que a qualidade é diferente. Como o ouro e esse prata... Ele tá muito bem, assim, sabe? Dá pra sentir que a qualidade dele é boa. Tem outros lápis que eu tenho a sensação que parece que é falsificado. Eu não sei, pode ser impressão minha. Mas que não é muito normal, né? Vinha assim, lápis diferente, numa caixinha onde não tem a numeração da cor. Você tem um lápis ali no meio que o padrão dele é diferente dos outros. Parece que ele é um lápis de outro lote, sabe? De outra caixa, pertencente a outra caixa, não sei. Só tem ele. Esse aqui é o último, esse aqui é o preto. É o último das 72 cores que eu vou fazer. E o único lápis que veio assim diferente foi aquele aquarela, que até o pigmento dele eu senti que é diferente também, porque a caneta não tava pegando em cima. Como ele não veio lacrado, pode ter acontecido troca de cor, né? Às vezes tava uma caixinha que tava faltando algum lápis, aí a pessoa vai lá e coloca um lápis aqui só pra preencher, né? Aqui tem as cores, mas isso aqui não ajuda em nada, né? Porque não tem nome das cores. Então não dá pra saber exatamente se as cores, se os lápis que estão lá dentro corresponde a essa paleta aqui da caixa, né? Não tem muito como saber, isso aqui não ajuda. Eu não sei, né?
Quem tem uma caixinha dessa, se puder me informar aí, se no de vocês também tem aquele lápis, se é da mesma forma, né? Essa aqui são as 72 cores. E aí ficou essa dúvida, né? Se houve alguma troca de cor, se houve, às vezes, algum problema lá dentro da fábrica, da Faber-Castell. Então, eu não sei se é um problema com esse lote ou se houve algum tipo de alteração por parte do vendedor, né? Aí ficou essa dúvida, porque não achei muito normal. Aí me diz aí vocês que tem essa caixinha, se puder me informar se na sua caixinha tem essas cores aqui. E se tem essa cor aqui, ó, e se ela é do mesmo jeito que tá aí pra vocês. Bom, essa foi a paleta, foi 72 cores da Faber-Castell. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!